Olá, eu sou João Dono. Estou aqui de novo contigo para mais um vídeo e mais um tema. Não esqueça de continuar a dar um like no nosso canal, deixar comentários, subscrever e ajudar-nos cada vez mais a fazer crescer esse grupo, essa família que fala de temas interessantes. E se quiser que eu fale sobre algum tema em concreto, por favor deixe um comentário que tenho todo o gosto em abordar o assunto. Já agora, falando nisso, o tema de hoje surge a propósito de uma conversa com duas pessoas que acompanham o nosso canal e pediram-me que eu falasse sobre perdão. Logo no começo achei que seria um tema que não era necessário, até porque, na minha opinião e na opinião de muita gente, perdão é uma coisa que nem sequer deve existir. Não é uma palavra com a qual nos devemos preocupar. Mas quando disse isso à minha amiga, ela achou demasiado estranho. Como assim? Perdão é uma coisa necessária, porque estamos sempre com raiva, ódio de alguma pessoa. E quando nós não perdoamos, há aquela coisa que nos corrói por dentro, que nos machuca. Vou então falar do assunto olhando numa perspectiva de causa e efeito. Isto é, nós temos causa de alguma coisa que depois causa em nós algum efeito. E o perdão surge como consequência, porque antes de haver perdão, há algo que aconteceu, há algum mal que alguém nos fez, há algo que aconteceu que nos chateou, que deixou-nos com raiva, com ódio, e ficamos a pensar naquele assunto, a nos remoer. E aí surge a necessidade do perdão para que nós possamos libertar disso. Mas repare no seguinte, imagine que esteja a passar na rua e encontre uma caixa de lixo. Passa pela tua cabeça pegar nesse lixo e levar para casa? Acho que não. Se eu colocar à tua frente um frasco com veneno, vai beber esse veneno? Se você beber esse veneno por causa de uma decepção que teve com A ou com B, acha que essa pessoa é que vai morrer? Quem é que mais sofre quando há algo que não correu bem, que alguém terá feito uma coisa que nós não gostamos? És tu ou é essa pessoa que fez? Repare, muitas vezes nós sofremos por algo que nós achamos que alguém nos fez, quando a pessoa nem sequer deu conta disso. E antes dessa necessidade de perdão, vêm sentimentos como raiva, mágoa, ódio. Sentimentos negativos que atraem necessariamente coisas negativas. Por isso, o ato de perdão, de esquecer o assunto, de perdoar o outro, pode ser entendido como um ato que nos cura a nós mesmos, porque nos liberta destes sentimentos ruins, que nos trazem sentimentos, no fundo, negativos e que atraem também pensamentos e coisas negativas. Mas que tal se olhar para as coisas dessa forma? Se eu achar que ninguém é culpado de nada que acontece comigo, que eu não sou vítima de nada, isto é, tudo aquilo que acontece comigo, o único responsável tem que ser eu. Portanto, o António não tem culpa se ele disse uma palavra ou se fez uma coisa que gerou em mim aquele sentimento. Porque se o sentimento é meu, então eu sou responsável por ele existir em mim. Eu tenho que lidar com isso ou livrar-me desse sentimento. Não posso culpar o outro disso. Quando nós fazemos uma coisa, imagina algo que você fez há 10 anos atrás, ou algo que alguém lhe fez, ou algo que até os seus pais lhe fizeram, ou uma decisão que obrigaram-lhe a tomar. Veja, por exemplo, escolher um curso que não queria. As pessoas, quando nos indicam um caminho, eles olham de um certo ponto de vista, porque achavam que naquela altura a profissão de advogado, de engenheiro, de economista, de médico, no fundo eram os mais importantes. Hoje em dia, claro que não é, né? Eu sou jurista e sei disso. Mas os meus pais, quando se calhar achavam que eu deveria ser advogado, se calhar é uma coisa que lhes orgulhava, porque achava que é algo, no fundo, socialmente relevante.
Mas se hoje, por exemplo, não estou satisfeito com essa profissão, eu não posso, de modo algum, atribuir responsabilidade ou culpa aos meus pais. Foi uma sugestão na altura, eu segui. Eu sou responsável pela decisão e pelas consequências. Mas foi uma boa experiência fazer esse curso e ser advogado. Portanto, a vida, nós devemos olhá-la para experiências. Isto é, ao longo do nosso processo, da nossa evolução, nós passamos por várias experiências, que não têm que ser necessariamente ruins ou más. É que nós gostamos de classificar as coisas. Isso é bom, isso é mau. Mas bom a olhos de quem? Ruim a olhos de quem? Cada um de nós tem, no fundo, a nossa forma de olhar as coisas, a nossa perspectiva, que para um pode ser certo, para o outro pode ser incorreto. Ora, se nós olhamos a vida dessa forma, onde não há nem certo, nem errado, onde não há vítimas, onde não há culpados, onde nós temos a liberdade de tomar as nossas decisões e também depois temos a responsabilidade, nós nunca íamos culpar os outros e nunca íamos ter esse sentimento que nos corrói por dentro e que depois, e o grande problema de ter o ódio, de ter essa necessidade de perdão, se calhar nem é o que a pessoa nos fez, se calhar é o que é que nós fazemos tendo esse sentimento. Fico nervoso, começo a descontar nos outros, começo a falar mal com os meus amigos, falo mal com a minha família, falo mal com a minha esposa, por uma coisa que já passou, a pessoa nem se lembra mais. Ora, se nós começarmos a ser mais tolerantes, se nós começarmos a aceitar mais, aceitar a diversidade, aceitar o oposto, aceitar que pode haver opiniões contrárias e que essas opiniões não têm que ser certas ou erradas, são de A ou são de B, são experiências que nós passamos, mas não temos que classificar necessariamente. E se nós agimos assim, nós não teremos essa necessidade de ter que perdoar, porque não há essa causa que depois leva o perdão. Se nós atuarmos com a causa, não deixar que algo chegue até nós, não andar, no fundo, a colocar lixo no nosso pensamento. E se tu pensares que quando colocas na tua mente um pensamento negativo, é igual a beber um veneno. Não mata o teu corpo, mas mata primeiro os teus pensamentos e, com o tempo, acabará também matando o teu corpo. E se você pensar assim, não vai levar a peito algumas críticas, algumas fofocas, porque nós não podemos controlar o que os outros fazem ou o que os outros dizem, mas podemos controlar a nossa reação sobre o que os outros dizem ou o que os outros falam. Portanto, vamos tentar ter esse autocontrole, levar a vida com mais tolerância, com mais empatia, e certamente que não teremos esse tipo de sentimentos nem de pensamentos e teremos uma vida, um pensamento muito mais saudável, um corpo mais saudável e não precisamos estar a pensar em perdão, porque, como eu disse no começo, perdão não é necessário, não existe, porque aquilo que nós julgamos que é a origem do perdão, simplesmente não há razão para existir. Portanto, elimina as causas que o efeito também não será necessário. Espero que tenha, com esse vídeo, dar a resposta às questões que foram levantadas por essas duas pessoas que seguem o meu canal e espero comentários para poder ter aqui temas novos e interessantes. Até para a semana e continuo a nos acompanhar.